Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão. Seja bem-vindo a mais uma aula de revisão de genética. Aqui nós vamos trabalhar os chamados grupos sanguíneos, o sistema ABO, o fator RH e o sistema MN. Vem comigo e vamos revisar esses conteúdos de genética. Iniciando nossa revisão dos grupos sanguíneos, vamos ver agora o chamado sistema ABO. Quando a gente trabalha o sistema ABO, a gente sabe que existem 4 condições fenotípicas diferentes. O indivíduo que é A, o indivíduo que é B, o indivíduo que é AB e o indivíduo que vai ser do grupo tipo O. É claro que para o indivíduo ser do grupo A, é obrigatório que aconteça a presença do alelo do tipo A. Tá aqui ele, ó. Alelo, perdão, do tipo A. Quem é do grupo B tem o alelo B, quem é o AB tem os 2 tipos de alelos e quem é O tem o recessivo, que é do tipo Izinho, tá? Só que, o que configura o fenótipo do tipo A é o genótipo em condição homozigota ou heterozigota quando o portador do alelo para O. Quem é B tem a condição homozigota ou heterozigota portadora do alelo O. E quem é AB é portador do A e do B em mesma condição, ou seja, é um caso de codominância. E o O só em condição homozigota. O que significa isso? Isso significa que quando a gente vai analisar os alelos, a gente tem o seguinte: A é igual ao B e os dois são maiores do que O. Tá bom? Bom, se eu sei que ele é do genótipo do tipo A, significa que ele vai produzir uma proteína do tipo A. E isso é o aglutinogênio. O aglutinogênio, então, ele está presente nas hemácias. E é o que a gente entende como, por exemplo, deixa eu só apagar aquilo ali, que não vai ficar bom para mim escrever o que eu preciso aqui. Que vai funcionar, por exemplo, como um antígeno. Porque ele é reconhecido pelo sistema imunológico. Então, quem tem a proteína de membrana do tipo A vai ser representada aqui na hemácia. Tá aqui ela, ó. Olha lá o tipo A. Vou fazer ele assim, ó. Tá aqui, ó. O tipo A. Lá na membrana da hemácia. Muito bem. E aí ele vai ter anticorpos, ou seja, a aglutinina, que está no plasma, representado pelos anticorpos do tipo AB. Então, olha lá, vamos fazer ele aqui. Tá aqui ele, ó. Então, ele vai lá e reconhece, certo? E daí ele não ataca. Quem é B tem aglutinogênio do tipo B. Então, olha lá. Se ele tem aglutinogênio do tipo B, tá aqui, ó. Vamos fazer quadradinho eles? Então, tá aqui ele, ó. Todos os aglutinogênios dele, lá da membrana, estão aqui, ó. Aí, ele vai ter anticorpos, ou seja, a aglutinina, que se encontra aqui, ó, e reconhece ele, tá? Muito bem. Quem é do sangue do tipo AB, ele vai apresentar tanto o aglutinogênio do tipo A quanto o tipo B. E ele não tem, ó, ele não vai apresentar, no caso, a glutinina. Certo? Tá aqui ele. E quem é do tipo O, não tem aglutinogênio, mas tem os 2 tipos de aglutinina no plasma, tá? Então é bem importante vocês lembrarem isso. Então, por exemplo,
Se a pessoa é do sangue do tipo A, é do tipo B, pode ter um filho O? Pode. Se a pessoa é AB, certo? Ela pode ter um filho O? Não pode. Então tem que lembrar dessas características aí. Quanto aos fatores de aglutinação, vem comigo e vamos ver como é que acontece. Agora a gente chega numa parte muito importante do sistema ABO. Quem pode receber qual tipo de sangue? Vamos lá? Então vamos pegar na primeira situação aqui de uma transfusão de sangue, tá? Imagina que a gente não sabe qual é o grupo sanguíneo do paciente e aí a gente pediu uma amostra de sangue dele. Ele deu 2 gotinhas de sangue nessa lâmina. Aí eu vou utilizar o primeiro soro do tipo A e depois o soro do tipo anti-B. Qual que é o macete da revisão? Se coagular é porque é o grupo sanguíneo, tá? Então vamos ver. Vamos imaginar, a pessoa, eu utilizei o tipo anti-A, não aglutinou, mas se eu utilizar o anti-B e ele aglutinar, é porque essa pessoa tem, neste caso, ela é sangue do tipo B, certo? Por quê? Porque o anti-A reconheceu, né, o tipo B. Se eu pegar a próxima pessoa ali e ela aglutinar, neste caso, com o anti-A, veja bem, essa pessoa é do tipo A. Vamos lá, já vou chegar aí, junto contigo. Se a pessoa a ser trabalhada não aglutina com anti-A e não aglutina com anti-B, é porque ela não apresenta aglutinogênio. E o sangue que não apresenta aglutinogênio, ele é do tipo O. Se aglutinar com os dois, é porque ele apresenta os 2 tipos de aglutinogênio. Então essa pessoa é do tipo A, B. Tá, então vamos lá. Vamos lembrar do seguinte. A pessoa que é do sangue do tipo B, vocês devem concordar comigo, você deve concordar comigo que ele já tem o anti-A, certo? Então ele não vai reagir. Mas a pessoa que é do sangue do tipo B, ela pode receber um sangue numa pessoa que é do tipo A? Não pode, porque junto com o sangue vem o quê? Vem o anti-B e aí reage com o sangue, tá? Então essa pessoa aqui só vai reagir, certo? A gente sabe. Então ela é do tipo A porque é do tipo B porque ela tem, ó, aqui o tipo sanguíneo dela tá aqui, ó. Primeiro, o aglutinogênio e a sua aglutinina. O segundo é do tipo A. Ela reage com o anti-A porque essa pessoa não pode receber o sangue B, ó. Tá vendo? Ela não pode receber o sangue B porque no sangue B tem o anti-A. Então vamos lá. No sangue dela, ó, ela é do sangue A e tem aglutinogênio do tipo, aglutinina do tipo anti-B. A pessoa é do sangue do tipo O, então ela apresenta os 2 tipos de aglutinina, mas não tem aglutinogênio. E o último tem os 2 tipos de aglutinogênio, certo? E não tem nenhum tipo de aglutinina, por isso que ele reage. Isso significa que quem é do sangue O pode doar para O, para A, para AB e para B. Ou seja, ele é o doador universal. E o AB pode receber tanto de O, de A, quanto de B, sendo o receptor universal. Tá? Cuida desse macete aqui em cima, porque isso cai bastante nas provas. O próximo grupo sanguíneo tá lá em cima ele, ó, o chamado fator RH, lá ele, ó. Então, a gente conhece 2 fenótipos para o fator RH. O indivíduo que é RH positivo e o indivíduo que é RH negativo. Todo indivíduo RH positivo, ele vai ter um alelo dominante, mesmo em condição heterozigota, e o RH negativo, ele é recessivo. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o negativo pode doar para o positivo, mas o positivo não pode doar para o negativo. Por quê? Esse entendimento te leva a crer que tu precisa deste conceito para o caso de eritroblastose fetal, que se dá quando? Quando o pai é RH positivo e a mãe é RH negativo. Então já começa assim, ó. Então o pai, no mínimo, tem que ter um Rzão e a mãe é Rzinho, é Rzinho. Tá aqui, ó.
pai, Rzão, mãe, Rzinho, Rzinho, tá? Daí o que acontece nesse caso? Se o primeiro filho dela, então aqui ó, o pai é positivo, mãe é negativa. Se o primeiro filho deles aqui, essa menina, ela for positivo, significa que ela recebeu um Rzão do pai e recebeu um Rzinho da mãe. Durante a gestação não tem problema, mas na hora do parto, o sangue da mãe entra em contato com o sangue do filho, da filha no caso. Só que daí o que acontece? A mãe vai fazer o seguinte, ela começa a reconhecer um tipo de aglutinogênio que ela não conhecia, que é esse do fator RH, porque a mãe negativa é a mesma condição do sistema do grupo sanguíneo O. Ela não tem aglutinogênio. Então o que acontece? Quando ela entra em contato, ela começa a produzir aqui, no caso, anticorpos anti-RH. O que é um problema se o próximo, vamos supor, o próximo filho nasceu negativo. Pegou um Rzinho do pai e um Rzinho da mãe. Daí eu já estou dizendo que ele é negativo aqui, ó. Tá? Ele tem um Rzinho lá em cima. Aí esse cara vai ter problema? Não, não vai ter problema nenhum. Mas se o próximo filho for, essa filha for RH negativo, e isso independente do sexo aqui, tá? For positivo, é um problema porque o anticorpo passa pela placenta. E aí o que ele vai fazer? Ele vai atacar as hemácias e vai destruir as hemácias da filha, tá? Para que isso não aconteça, certo? Aqui, na primeira gestação, a mãe deve receber, então vou apagar aqui, ela irá receber o soro anti-RH. Por que ela recebe o soro anti-RH? Para que esse soro destrua as hemácias do filho que entrou em contato com o sangue da mãe na hora do parto, para que essa passe a não produzir os anticorpos. E assim, ela será sensibilizada e não vai mais produzir. E essa foi a nossa revisão do fator RH. Essa foi a nossa revisão de eritroblastose fetal. O último grupo sanguíneo a ser revisado é o sistema MN. Ele cai muito pouco em provas. Eu devo lembrar que o sistema MN ele é um caso básico de codominância, onde o M é igual ao N. Porque se conhece aqui o grupo sanguíneo fenótipo do tipo M, porque nas suas hemácias ele tem um antígeno M, ou seja, aglutinogênio M. Tá? Aí, depois nós temos o N, que tem um antígeno na hemácia N, e o MN, que tem os dois tipos. Aí eu vou olhar para o genótipo, você está vendo que eu estou vindo de trás para frente. Eu posso usar o L, tá? De Landsteiger, que foi quem descobriu os grupos sanguíneos, ou eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu posso utilizar assim, ó, M, N, N, e ó, M, N. Ou ainda tem mais um tipo. Ele pode utilizar o aglutinogênio M, o aglutinogênio N, ou o aglutinogênio M, aglutinogênio N. Então tem 3 tipos de representação genotípica que pode aparecer na tua prova. Certo? Valeu por essa revisão, valeu pela tua companhia e até a próxima aula.